Olá, alunos do sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquela sequência de gêneros textuais que nós iniciamos ainda em sala de aula. O último gênero textual que nós falávamos era sobre as histórias em quadrinhos. Hoje a gente vai falar especificamente do conto. Não vai ser uma aula extensa, é somente uma pincelada, algo bem rápido, até porque o conto ele é muito fácil de conseguir compreender, certo? Então, o que seria o conto? É uma obra de ficção, um texto ficcional, cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia ou imaginação. Sendo mais curto que a novela ou romance, o conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. O conto ele é conciso, ou melhor dizendo, o conto ele é objetivo, ele é direto. Pode prestar atenção que dentro dos livros, dentro das novelas, tem vários conflitos, ou seja, os personagens se envolvem em diversas ações, em diversos acontecimentos, porque tem muitos conflitos envolvendo aquela trama. No conto não, só tem um único conflito. Por isso que ele é uma narrativa rápida e também de fácil absorção, grava muito na mente da gente. Pode perceber que aqueles contos que nos contaram, ficou até repetitivo, enquanto éramos criança, até hoje ele permanece na nossa mente, porque é fácil absorver. Um único conflito, aquilo fica na mente. É bom lembrar que o conto quase nunca é publicado isoladamente. Geralmente ele faz parte de uma obra maior. Pelo fato dele ser curto, ele sempre vem acompanhado de outros contos, formando assim uma coletânea. É importante lembrar que o conto, ele pertence à tipologia textual narrativa, constitui o ato de narrar histórias. Então, consequentemente, ele vai possuir uma estrutura narrativa. E essa estrutura narrativa, ela possui os seguintes elementos. Primeiro, vai necessitar de um narrador, até porque uma história narrativa, se vai narrar, eu necessito de alguém que narre, que conte essa história. O narrador dentro das histórias narrativas, dentro do conto, ele é subdividido em dois. Primeiro, narrador personagem, que é aquele que participa da história e também narra a história, constituindo também o narrador em primeira pessoa, narrador personagem ou primeira pessoa. É aquele que participa e ao mesmo tempo também narra a história. Temos também o narrador em terceira pessoa ou narrador onisciente. É aquele narrador onde ele não participa da história. No entanto, ele sabe tudo o que ocorre, ele testemunha de tudo, sabe todos os desfechos, sabe todos os conflitos que envolvem a trama. Então ele só observa. Também pode ser chamado de narrador observador. Primeiro, participa e narra. Terceiro, ele somente narra. Temos os personagens, isso é primordial ter dentro da história narrativa, subdivididos entre protagonistas, os secundários e aqueles que são figurantes, ajudam somente a compor a trama da história. Tudo isso vai necessitar de um enredo. O que são o enredo? O que é o enredo, na verdade? É a sequência de ações dentro da história. Maria banhou, Maria jantou, Maria foi à rua. Aqui eu descrevi ações, então o enredo é essa sequência de ações dentro da história. E todas essas ações que compõem o enredo, elas precisam estar situadas em um tempo e também em um espaço. Tudo isso vai girar em torno de um único conflito. O conflito é aquilo que dá sentido à história, é aquilo que no que a história está focada. A gente vai conseguir visualizar ele do início ao fim. Porém, quando chegar no fim, a gente vai ver o desfecho. Que fim tomou aquele conflito? E embora não esteja aqui no slide, temos também o clímax. O que é o clímax?
é aquele ponto alto da história, o suspense, é exemplificando, é aquele capítulo da história onde eu fico naquela tensão de querer saber o que vai acontecer. Da mesma forma, é dentro das histórias narrativas, dentro do conto. É aquele momento de tensão dentro da história, certo? Então, como eu disse, a aula não foi muito prolongada, ela é bem rápida, só para vocês entenderem o que é o gênero conto. Ele pertence ao gênero narrativo e tudo. É uma história narrada, é constituída de personagens, enredo, tempo, espaço, conflito, desfecho, clímax. Tudo isso compõe a estrutura de um conto, que pertence à tipologia narrativa, certo? Então prestem muita atenção, porque isso vai ajudar na hora da atividade. A atividade é um texto. Leiam com calma, faça a interpretação e a partir de então identifique os elementos do conto, tá bom? Nas perguntinhas lá. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp para responder vocês, para ajudarem. Não fiquem retraídos. Sempre que eu tiver a disponibilidade, eu vou estar buscando fazer o máximo para ajudar. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.